Bom, pessoal, agora nós vamos para a segunda parte da nossa entrevista sobre evasão estudantil com a discente e integrante do PET Química, Carla Gomes, entrevistando a discente do curso da Pedagogia, Kênia Gomes. Olá, Kênia, boa noite. Muito obrigada pela disponibilidade de estar com a gente hoje. E, primeiramente, eu queria te perguntar, durante a pandemia, como você, como discente, observou as adversidades para se planejar e como você se organizou para continuar os seus estudos, mesmo sem ter o conhecimento e a tecnologia necessária, porque antes da pandemia a gente sabe que a gente tinha muito pouco conhecimento sobre o EAD e todas as suas facetas positivas e negativas. Então, é importante falar que esse período de ensino remoto, ele exigiu uma percepção, uma sensibilidade muito maior com a nossa relação para com conteúdos e realidade, ou seja, onde os currículos das nossas disciplinas se conversavam com a realidade em pleno contexto pandêmico, pois realmente nós não tínhamos domínio, como ainda não temos 100% de domínio sobre as nossas tecnologias e sobre como utilizá-las, né? Muito ainda tende a ser feito. Claro que demos um passo muito grande durante esse tempo pandêmico, porém, assim, é importante reconhecer que é necessário demais que a gente continue muito dedicado a aprender e a se reorganizar. Pois teve uma coisa que eu notei que me atrapalhou muito durante esse período pandêmico, enquanto universitária, foi a questão da organização e da definição de momentos. Em um momento onde eu estaria me dedicando às atividades da faculdade e um momento em que eu estaria me dedicando às atividades de casa, sendo que eu estava fazendo as atividades da universidade dentro de casa, né? Nesse período pandêmico, eu acredito que todos nós, durante esse ensino remoto, experimentamos uma sensação não muito agradável, denominada de ser universitário sem estar ocupando as dependências de uma universidade. E isso foi, assim, muito difícil. Eu sou obrigada a concordar com você, Kênia, porque eu também passei por isso e eu também notei que a gente constituía por si só uma grande dificuldade de conseguir separar nossa vida pessoal dos nossos estudos e do nosso trabalho. Bem, agora na nossa segunda pergunta, já pulando para o nosso próximo tópico, eu gostaria de saber se no seu curso você percebeu um maior número de abandonos de sala e, se sim, se houve alguma ação dentro do seu curso para conter esses números de evasão, como palestras, rodas de conversa e assim por diante. Então, o período de pandemia, que já vem durando mais de 2 anos, né? Desde o ano de 2020 a gente vem vivendo essa nova realidade, ele impôs uma nova organização, tanto cronológica, temporal, espacial, como mesmo familiar, para todas as pessoas, e isso impactou de uma maneira ainda mais significativa na vida acadêmica dos discentes, pois muitos de nós, né, tivemos que sair de Diamantina, voltar para a nossa cidade, e talvez durante esses 2 anos muitas pessoas tiveram acesso a novos cursos, a novos empregos, tiveram uma reorganização social e familiar na sua cidade que não permitiu mais que voltasse para Diamantina, fora que o montante financeiro que era necessário para que fosse possível que um estudante se mantivesse dentro da cidade de Diamantina para estar cursando um curso na UFVJM, ele praticamente triplicou. Então, assim, essa questão se tornou muito complicada para muitos alunos, o que acabou, né, gerando uma taxa de evasão bem maior. E sim, o curso de pedagogia, ele fez algumas ações, por exemplo, no início desse período, do período 2021,
2020/2, a gente teve uma semana de acolhimento, onde podemos conversar a respeito das nossas dificuldades com o período remoto, das nossas dificuldades para o retorno presencial, como que a gente estava compreendendo tudo isso e como que a gente estava organizando a nossa vida para esse retorno. Porque a gente compreende que não foi simplesmente a nossa vida parou ali em março de 2020 e a gente está retomando daquela parte. Não. A nossa vida acadêmico presencial teve essa ruptura em março de 2020. A gente teve essa lacuna de 2020, do final de 2020, 2021, até agora no início do ano de 2022, onde a gente tenta retomar as nossas atividades universitárias presenciais, mas assim, de uma maneira, de um ponto de vista e de uma perspectiva totalmente diferente daquela em que a gente deixou no ano de 2020. E assim, essas atividades que o curso da pedagogia vem oferecendo para a gente, né, tentando mesmo proporcionar maior integração entre os alunos, né, para tentar manter esse sentimento de pertencimento, pois ser universitário e não ocupar as dependências da universidade mexeu muito com as nossas concepções sobre o estar universitário, sobre o ser universitário e como a gente convivia com isso. Muito obrigada, Kênia. Essa resposta foi muito interessante porque você abordou um ponto importante que é o ser universitário e como você se sentiu durante a pandemia e realmente isso afetou muitas pessoas porque elas não estavam mais se identificando. Principalmente quem entrou durante o período da pandemia simplesmente não conseguia se identificar como um universitário. Ele pensava, tá, mas eu sou universitário, e agora? O que eu faço da minha vida? Certíssima, Kenny. Agora, para o nosso próximo ponto, eu gostaria de saber se, como estudante de ensino superior e usuária dos sistemas de transporte de Diamantina, você acredita que o aumento no valor da lotação e nos transportes, como carona, por exemplo, até o campus, vão afetar os índices de evasão? Então, da perspectiva de estudante e usuária dos transportes, praticamente todos os dias da semana, eu tenho total certeza de que sim, pois a gente sabe que Diamantina é uma cidade que, respectivamente, oferece poucas oportunidades para que a gente consiga um aumento de renda. Você é universitário, então você precisa dedicar um tempo às atividades da universidade. Então é difícil arrumar uma atividade remunerada dentro da cidade que permita que a gente tenha esse tempo para dedicar para a faculdade e que, ao mesmo tempo, ofereça uma remuneração que seja condizente aos nossos gastos dentro da cidade. Então, com relação a isso, eu acredito que esse aumento substancial no valor dos transportes, ele vai afetar diretamente a vida acadêmica, pois o aluno ter que escolher entre almoçar e ir para o campus estudar é uma realidade de escolha cruel. E outra coisa, acredito também que esse problema de evasão ele vai ser ainda mais ressaltado quando se tratar dos cursos das licenciaturas noturnas, pois na parte da manhã ainda a logística, né, de se conseguir uma carona, de se conseguir ali uma forma alternativa de se acessar o campus é mais fácil do que no período noturno, porque a gente sabe que tem todo um adicional ali de periculosidade. Não, obviamente, não estou negando que durante o dia também existe essa periculosidade, mas a gente sabe que à noite a gente tem ainda mais receio, né, de optar por esses meios alternativos para se acessar o campus. Verdade, Kênia. Concordo com você novamente. Mas não só nas licenciaturas, né? Nos outros cursos também a gente percebe que é realmente bem difícil. Mas muito obrigada, Kênia. Você foi de extrema importância
Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e até mais. Obrigada pelo convite. Até mais.